Bom dia a todos, graça e paz. Essa manhã nós vamos estar dando início à nossa primeira lição. Estamos iniciando uma nova revista. Na verdade, essa revista é uma reedição. Então, nessa manhã estaremos estudando e dando início a essa revista. E desde já eu quero agradecer você que está aí do outro lado da tela. Deus te abençoe, que Deus recompense o seu esforço e dedicação. Lembrando que para você acompanhar a nossa aula, o link da revista está no grupo. Então, se você puder, abra ela em um computador ou em um outro celular, para que no decorrer da aula você possa estar acompanhando. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Então eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos estar fazendo uma oração a Deus. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para mais uma vez aprender a tua preciosa, poderosa e rica palavra, Senhor. Deus eterno, que o Senhor, Pai amado, venha iluminar as nossas mentes para poder entender aquilo que o Senhor, Pai amado, quer nos transmitir. Deus, venha direcionar, meu Senhor, esta aula, que Teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada uma das pessoas que estão ou que ainda vão ver esse vídeo, Senhor. Obrigado por tudo. Esteja conosco ao longo deste domingo. É o que lhe pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar a nossa aula nesta manhã. Então, para você que está nos assistindo, quiser fazer algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta, é só colocar aí nos comentários da nossa live. Se o áudio estiver ruim, a imagem ou alguma observação em relação à aula, pode colocar também, que a gente vai estar dando essa observada e vai estar tentando melhorar. Bem, então vamos iniciar a aula nesta manhã. Aula lição 1 e tem por título Daniel ora por um despertamento. Então nós vamos falar sobre esse personagem chamado Daniel. Texto do dia. O texto do dia diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Muito conhecido esse versículo. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, verdade prática. E a nossa leitura bíblica. E eu já te convido a pegar a sua Bíblia para nós fazermos a leitura nessa manhã. Os textos bíblicos se encontram em Daniel, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Depois vamos para Daniel, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 10. Depois Daniel, no capítulo 2. Vamos ler do 17 ao 19 e logo depois Esdras, no capítulo 1, vamos ler os versículos 1 ao 5. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, você que está em casa nos assistindo. Vamos começar com Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Te dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia, para iniciarmos o dia lendo a palavra do Senhor, iniciarmos o dia se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Então vamos começar a nossa leitura. Daniel, capítulo 9, versículos 1 e 3. Diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, a nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus,
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. Agora vamos para a próxima referência, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos para a próxima referência bíblica, Daniel, capítulo 2, versículos 17 ao 19. Daniel, capítulo 2, versículos 17 ao 19. Diz assim: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Agora vamos para Esdras. Vamos para Esdras, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. Esdras, capítulo 1, versículos de 1 ao 5, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, com prata, com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então nós percebemos já de início na nossa leitura bíblica as 3 referências de Daniel, cada uma falando sobre um episódio em que Daniel se colocou em oração, e o episódio de Esdras, que é o início, onde o rei Ciro ele começa a reinar. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais tarde, mas vamos começar com a nossa aula com a introdução. E na introdução eu separei essa parte da revista que diz o seguinte: era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos, muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. É interessante esse verso que eu tirei da revista, inclusive da introdução,
para a gente estar dando início à aula de hoje, porque nós vamos falar muito sobre esse personagem chamado Daniel. Mas quem foi Daniel? Bom, como esse verso já diz, Daniel, ele foi deportado da sua terra para a Babilônia, porque Nabucodonosor havia sitiado Judá. Então ele pegou alguns jovens, deportou-os de Judá para a Babilônia para servirem no palácio, aprenderem a cultura. E juntamente com essa leva de jovens estava Daniel. Então Daniel era adolescente aí, entrando para a sua juventude, cerca de 13, 14, 15, 16 anos. E de repente Daniel ele se encontra ali naquele palácio, uma nova cultura, com novas pessoas diferentes. E Daniel de repente se encontra em um novo desafio. Só que a Bíblia é bem clara quando diz que Daniel, desde o início em que ele foi para o palácio, ele assentou no coração dele não se contaminar. Então, desde o começo, onde Daniel esteve ali na Babilônia, ele sempre honrou ao Senhor. É interessante que Daniel tinha somente por volta aí de 13, 14, 15 anos, mas Daniel já tinha sua convicção em Deus. E ele, tendo a sua convicção em Deus, não negociou seus valores, não negociou aquilo que a palavra dizia. Então Daniel se manteve firme desde a sua adolescência, honrou ao Senhor desde a sua juventude. E nós vamos perceber que Daniel, na sua maioridade ou mais para frente, ele começou a gozar de elevado conceito no reino da Babilônia. Então, foi jovem, adolescente lá para a Babilônia, honrou ao Senhor, se manteve firme aos conceitos, aos princípios da palavra. E o que é que Deus fez? Deus honrou Daniel naquela terra distante, naquela terra que para ele era desconhecida. Não somente Daniel, mas os seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel, ele é um grande personagem bíblico, justamente por isso, por ter se mantido fiel ao Senhor, mesmo diante daquela terra distante, mesmo diante de culturas, mesmo diante das tentações, mesmo diante de tudo aquilo que aos olhos humanos parecia bom, mas para Deus não era. Daniel permaneceu fiel e Deus honrou Daniel de uma maneira muito grande. Só que é importante destacar na vida de Daniel que ele só conseguiu tudo isso por quê? Porque primeiramente Daniel guardou os princípios da palavra no coração dele. E depois Daniel, ele tinha uma vida de consagração ao Senhor. Daniel era um camarada que orava. Daniel é um camarada que meditava na palavra de Deus. Então, automaticamente, tendo essa vida de consagração ao Senhor e honrando ao Senhor em todos os momentos em que esteve ali na Babilônia, era notável que Deus iria abençoar a vida daquele jovem e que Deus iria estar com ele diante dos desafios e diante das adversidades que viriam surgir mais para frente. Então Daniel hoje é esse personagem bastante conhecido justamente por tudo aquilo que ele fazia, pelo tempo que ele se dedicava ao Senhor, pela honra que ele deu ao Senhor na sua juventude. E é por isso que hoje é um personagem muito aclamado. Eu particularmente, Daniel é o meu personagem preferido da Bíblia. É um cara onde eu tento seguir os passos dele e onde eu tento guardar tudo aquilo que ele fez no meu coração. Então, só para início de história, esse é um pouco da vida de Daniel. Um jovem que 15 anos foi para a Babilônia, honrou ao Senhor, tinha uma vida de consagração e nós percebemos que Deus honrou ele de maneira muito grande. Então vamos iniciar no nosso ponto 1
o nosso ponto 1, Daniel foi despertado para orar. Você que é aluno assíduo da escola dominical, a nossa revista ela tem um ponto 1 e tem os outros subtópicos. Então, para a nossa aula render mais, para ser mais objetiva, eu vou colocar aqui somente o ponto principal e vou estar dando um resumo dos demais pontos da lição, para que a nossa aula flua de maneira melhor e seja mais objetiva. Então, você que entrou agora, o link da nossa revista está no grupo. Você que ainda não acessou, acesse lá, acompanhe aqui quando eu estiver falando. Se você puder acompanhar a revista, vai ser muito bom o seu aprendizado nessa manhã. Você que tiver qualquer pergunta ou quiser fazer algum comentário que agregue na nossa aula nessa manhã, coloque aí nos comentários da nossa aula. De alguma maneira a gente vai estar tentando responder e vai estar falando aqui um pouco sobre os comentários que os irmãos têm colocado. Então vamos para o ponto 1, Daniel foi despertado para orar. Nós lemos na nossa leitura introdutória, principalmente em Daniel, no capítulo 6, que justamente narrou, onde Daniel falou que estava lendo a Bíblia, mais especificamente o livro de Jeremias, e lendo ali a profecia de Jeremias, ele percebeu que o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, já estava para terminar. Então, de repente, o Senhor despertou no coração dele que ele começasse a orar em prol desse fim do cativeiro e em prol das promessas que Deus havia feito, que era a restauração de Jerusalém, o povo podendo voltar para sua casa e tudo mais. Só que é interessante destacar o quê? Que mesmo o Senhor despertando no coração de Daniel, para ele estar orando em prol de Jerusalém, era notório de se observar que as coisas naquela época não estavam cooperando para que o fim do cativeiro iniciasse. Como assim? Babilônia estava subjugando o povo naquela época ainda. E se você observar na Bíblia Sagrada, você olha para um lado, olha para o outro, e não há nenhum indício que tudo aquilo estava para terminar. Não tinha nada indicando que aquilo estava para terminar, a não ser que fizesse como Daniel. Você lesse as profecias de Jeremias e você ia perceber que o tempo estava se findando. Mas, aos olhos humanos, você olhasse, você ia perceber que as coisas não estavam cooperando para que desse o fim àquele cativeiro. Só que mesmo assim, Daniel, ele ora. Daniel, nessa etapa, ele já tinha uma vida de oração com Deus. Ele já tinha uma vida de consagração com Deus. E nós sabemos que pessoas que oram, pessoas que dedicam as suas vidas ao Senhor, pessoas que dedicam tempo às coisas de Deus, Deus ele trata essas pessoas de uma maneira diferente. São reveladas para essas pessoas coisas diferentes, coisas novas, coisas que aos olhos humanos não são perceptíveis, assim como foi revelado a Daniel, por meio da leitura e por meio da oração. Então Daniel começou a orar crendo sim que aquele cativeiro estava para terminar, e começou a rogar, e começou a orar em prol do seu povo. E é interessante, isso me fez lembrar de uma frase de um grande pregador da palavra, o Hernandes Dias Lopes, que ele dizia assim: sempre quando Deus ele quer fazer alguma obra, seja nas nossas vidas, seja nas nossas famílias, seja na igreja onde você reúne, ele sempre vai começar fazendo o quê? Vai sempre começar despertando para a oração. Ou seja, se Deus ele quer fazer uma grande obra na sua vida, se Deus ele quer fazer uma grande obra na sua família, ele primeiro vai começar te despertando a orar. E é interessante porque Deus ele faz as promessas.
Só que existem coisas que Deus faz, somente Ele pode fazer, e existem coisas que cabe a nós, que cabe a nossa responsabilidade estar fazendo. Naquele caso, Daniel era a promessa de Deus que o povo voltasse para a sua terra. Só que o povo precisava fazer a parte dele, que era o quê? Clamar ao Senhor. E Daniel começou a fazer. E tem uma passagem bíblica que reflete muito bem essa questão de fazermos as nossas partes mediante as promessas de Deus, mediante aquilo que Deus tem para nós, que se encontra em 2 Crônicas. Se encontra em 2 Crônicas, no seu capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem a nossa parte, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, Deus falando com o povo, se vocês se humilharem, se vocês olharem, buscarem a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, Deus falando para o povo a parte que eles deveriam fazer, mediante a promessa que Ele fez. Aí, qual é a consequência do povo fazendo aquilo que Deus ordenou? Ou seja, a parte do homem e a parte de Deus. E agora vem a parte de Deus. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração desse lugar. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus, Ele nos desperta a orar quando Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Mas se não darmos ouvido ao despertamento do Senhor, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão sair do lugar. Ou seja, Deus, Ele tem uma grande obra na sua vida. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então, Ele vai fazer o quê? Vai te despertar a orar. E a partir do momento que você não começa a orar, não começa a fazer aquilo que Deus te ordenou, as coisas não vão acontecer na sua vida. Simplesmente, as coisas não vão andar. E as promessas de Deus só vão adiando cada vez mais. É algo que reflete muito isso, é o tempo em que o povo esteve no deserto, durante o êxodo, a saída do Egito até a terra prometida. Se você for observar no mapa, o caminho onde eles deveriam caminhar levavam somente cerca de 15 dias a pé, saindo do Egito até a terra prometida. Só que eles levaram 40 anos. Por quê? Porque era um povo desobediente, um povo que não ouvia a voz do Senhor. E em vez de aplicar tudo aquilo que o Senhor, por meio de Moisés, falava com eles, ensinava eles, não, eles não davam ouvidos. E o que aconteceu? Foram passando-se os anos, passando-se os anos, passando-se os anos. E no final, eles estiveram 40 anos no deserto, quando na verdade deveriam estar somente 15 dias. Então, é uma lição que Deus nos dá nesta manhã, em relação, quando Ele nos desperta a oração. Então, se você tem sentido no seu coração o desejo de orar, saiba que Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida. Saiba que Deus, Ele tem algo para fazer na sua casa. E é interessante por quê? Porque os grandes avivamentos ao longo da história toda, eles começaram com o quê? Começaram com um grupo de louvor, começaram com um grupo saindo pelas ruas, cantando, louvando, não. Os grandes avivamentos ao longo da história, eles começaram sempre com reuniões de orações. Então eles oravam, Deus despertava no coração deles, revelavam a eles coisas novas, coisas que eles, aos olhos humanos, ainda não conseguiam enxergar, e deram início
aos grandes avivamentos da história. E Daniel deu início a esse grande avivamento naquela época, que seria o fim do cativeiro e o início da retomada para a terra do povo. Então, são lições que Daniel ele nos dá. E é interessante porque as orações de Daniel, ela causava os efeitos decisivos. Por que ela causava os efeitos que Daniel tanto queria? Porque Daniel, ele tinha uma vida de consagração ao Senhor. Como assim? Ele não orava somente quando acordava ou quando ia dormir. Daniel, ele separava um tempo ao longo do seu dia para estar clamando ao Senhor. A Bíblia vai nos narrar que ele, em 3 momentos do dia, Daniel separava para estar orando ao Senhor. Então Daniel, ele é um camarada que já vinha em um tempo de intimidade com o Senhor. Então a intimidade de Daniel não começou do nada. Ou seja, quando você quer algo, ou quando você quer que Deus faça algo na sua vida, orar uma vez somente não vai fazer com que Deus estenda as mãos dele ao seu favor. Se você quer que Deus realize uma obra na sua vida, se você quer que Deus realize uma obra na sua família, você tem que fazer com que a oração seja algo diário na sua vida. Ela começa como uma disciplina, até que aquilo vire um hábito. Ou seja, Deus ele não vai fazer algo na sua vida você orando uma vez por dia, ou não orando um dia. Você ora um dia, passa 2 dias, você ora uma vez só por semana. Não. Se você quer que Deus faça algo na sua vida, se você quer que Deus faça algo na sua família, comece a ter uma intimidade com Deus. Comece a ter esse momento a sós com o Senhor. Existe um filme muito interessante que nos retrata bastante isso, sobre o momento em que você começa a ter intimidade com Deus e Ele começa a ouvir as suas orações. É o filme chamado Quarto de Guerra, onde aquela mulher queria que o seu marido se convertesse dos maus caminhos, queria que a vida dele fosse mudada. Então ela aprendeu com uma senhora que ela só poderia fazer aquilo com o poder da oração. Então ela começa a ter o hábito de orar, ela começa a separar tempos, dedicar tempos à oração, e com o tempo ela vai ver que tudo aquilo que ela pedia em oração, Deus ele estava fazendo. Ou seja, a vida daquele marido, a vida daquele esposo estava começando a ser transformada, não somente do esposo, mas da família, financeira. Ou seja, quando você começa a se dedicar a Deus, Ele cuida de tudo aquilo que você precisa. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, você que quer que Deus faça algo na sua vida ou na sua família, comece através da oração, comece a ter momentos dedicados ao Senhor. E é interessante porque Daniel, ele foi despertado à oração quando ele estava fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Daniel estava lendo as profecias de Jeremias. Então Deus despertou no coração dele o interesse de orar. Por que eu estou destacando isso? Porque Deus ele não vai despertar o interesse de oração no seu coração se você dedica seu tempo às coisas mundanas, se você dedica o seu tempo às coisas que não são pertinentes ao Senhor. Como assim? Você passa o dia todo jogando no celular, o dia todo acessando as redes sociais, o dia todo com os olhos em conteúdos que fazem com que você não dedique tempo às coisas de Deus. Então você vai ter uma vida de oração? Você vai conseguir dedicar tempo ao Senhor? Não, você não vai conseguir. Você quer começar a ter uma vida de oração? Você quer começar a mudar a sua vida? Porque você muda a sua vida
de fato, através da oração, através da palavra de Deus, através do momento em que você guarda os princípios da palavra na sua vida. Então, a partir desse momento, a sua vida vai começar a mudar. Deus vai começar a te despertar para a oração. Por quê? Porque Deus está despertando para a oração? Porque Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, para que isso aconteça, você vai ter que dedicar momentos ao Senhor. E se você vive uma vida onde você não abre a Bíblia durante o dia, onde você não abre conteúdos que edificam, conteúdos que vêm da parte do Senhor, então você não vai ter uma vida de oração e a sua vida vai permanecer desta mesma forma. Passa anos, passa mais anos e nada acontece. Então, é interessante destacar isso. Daniel foi despertado à oração porque ele estava o quê? Lendo a palavra de Deus. E isso fez com que o Senhor colocasse no coração dele o desejo de orar. Amém? E é interessante porque após esse despertamento, e Daniel começou a orar, Deus ele começou a agir. E de repente tudo aquilo que parecia não estar se findando, ou seja, aos olhos humanos, aquele cativeiro não parecia que iria acabar e o povo não iria retornar para a sua terra, as coisas começaram ao quê? A mudar. Foi quando Belsazar, filho do rei, porque geralmente o rei ele tinha o costume de ir à capital resolver os negócios pertinentes ao reinado e deixava o seu filho. De repente o seu filho, com o pai fora, promoveu uma grande festa no palácio. Nessa grande festa ele começou a fazer aquilo que não agradava a Deus, começou a pegar utensílios da casa do Senhor e começou ali naquela festa usar aqueles utensílios para se embriagar, ou seja, eram utensílios sagrados. E de repente o que Deus faz? Deus começa em um grande sinal agir no meio daquela festa. Então eles estavam ali se embriagando, usando os utensílios sagrados, quando de repente eles olham para a parede como se visse uma grande mão de homem escrevendo certas palavras na parede. Então a festa que parecia estar tão alegre, de repente parou, e o Belsazar começou a ficar com medo, porque era um sinal muito grande da parte do Senhor, só que eles não compreendiam ainda. Então chamaram os sábios, chamaram os astrólogos e viram os manuscritos escritos na parede e não conseguiram decifrar. Até que chamaram quem? Aquele homem que tinha intimidade com Deus, aquele homem que honrava ao Senhor e que tinha um momento de oração. E vocês lembram que eu falei anteriormente que quando você começa a ter uma vida de oração, Deus ele começa a despertar você, ele começa a mostrar a você coisas que aos olhos humanos não são perceptíveis. Então chamaram Daniel. Quando Daniel viu aquele manuscrito na parede, o que o Senhor fez a ele? Deu a ele o significado. E o significado era o quê? Que a partir daquele momento o reinado da Babilônia iria se dividir, iria acabar. E foi isso que aconteceu. Eles estavam em guerra com os medos e com os persas, e os persas acabaram se sobressaindo sobre os medos e automaticamente sobre a Babilônia. E foi aí que as coisas começaram então a acontecer, ou seja, as orações começaram a funcionar. Ou seja, aquilo que parecia aos olhos humanos não ter saída, Deus ele começou a agir por meio da oração e por meio do clamor. Então, o Senhor levanta um rei chamado Ciro. Então nós percebemos que por mais que você comece a orar agora, nesse momento, e que aos olhos humanos seja impossível a sua causa, permaneça fiel ao seu propósito. Assim como Daniel começou a orar e aos olhos humanos aquele cativeiro parecia não se findar, ele permaneceu com a sua oração e Deus ele começou a agir. Babilônia caiu e de repente surgiu um novo reinado.
E é sobre isso que nós vamos falar no ponto 2. A resposta às orações de Daniel. Lembrando, você que entrou agora, nós estamos falando sobre a lição 1, a primeira lição da nossa revista, que tem por tema Daniel ora por um despertamento. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui nessa aula está em Daniel, capítulo 9, capítulo 6 e no capítulo 2. E também Esdras, capítulo 1. Então, você que está nos acompanhando, tiver alguma pergunta ou quiser deixar algum comentário que agregue a nossa aula, é só comentar aí nos comentários que nós estaremos ouvindo o seu comentário e estaremos ouvindo a sua pergunta, amém? Então vamos para o ponto 2, a resposta às orações de Daniel, que é justamente o texto bíblico que nós lemos em Esdras, que vamos dar início ao reinado de Ciro. E é interessante porque como eu estava falando anteriormente, Babilônia caiu, a Pérsia começou a reinar. E quem era o rei da Pérsia? Ciro. Então, Deus ele derruba a Babilônia e ele começa a levantar um novo reinado, na qual ele daria início às promessas que ele havia feito, daria início às profecias que Deus fez por meio da vida de Jeremias. Ou seja, o cativeiro estava se findando e Deus estava começando a cumprir as suas promessas. E as orações estavam começando a dar o efeito desejado. Então, Babilônia cai, a Pérsia começa a dominar e, de repente, Deus começa a usar o rei Ciro para cumprir a promessa, que foi ali no livro de Esdras, a referência que nós lemos no capítulo 1, versículos 1 ao 3, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. É muito interessante isso, porque a partir desse momento que Ciro começa a reinar, Deus ele começa a cumprir a promessa que foi feita por meio de Jeremias. Então, o povo estava cativo há 70 anos. Então, Deus, por meio de Jeremias, profetizou que aquele cativeiro iria terminar por volta desses 70 anos. Daniel, ao ler a palavra, começou a orar, porque percebeu que o tempo estava se findando no cativeiro. Então começou a orar para que Deus desse o fim àquele cativeiro e que o povo voltasse à sua terra. Então a Babilônia cai e se levanta um novo reinado. E é interessante como Deus ele tem as suas maneiras de agir. Deus ele usa o rei da Pérsia para que, por meio da vida dele e por meio do reinado dele, as promessas possam, enfim, começar a se cumprir. E, com Ciro reinando, aquilo que parecia impossível com o reinado da Babilônia começa, enfim, a funcionar. Ou seja, os judeus eles começaram a ser liberados para voltar para suas casas, se quisessem. Eles receberam a permissão para reedificar um templo em adoração ao Senhor. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos além do rio, ou seja, os tributos que eram recolhidos, eles eram voltados para quê? Para a reconstrução do templo. E, por final, os vasos sagrados que Belsazar usou para se embriagar foram entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro.
para serem transportados de volta para Jerusalém. Ou seja, Deus estava começando a agir. E tudo aquilo que parecia não ter solução, Deus começou a dar uma solução àquilo. Por meio do quê? Da oração que foi feita por Daniel e por meio do clamor do povo. Ou seja, aquilo que parecia impossível, quando você começa a orar e começa a clamar a Deus, Deus ele começa a mover ali os seus contatos, podemos dizer assim. Deus começa ali a mover os seus contatos e começa a dar cumprimento à promessa que ele havia feito. Vamos para o ponto 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. E é interessante porque quando Deus ele levanta Ciro para que por meio do reinado de Ciro e por meio da vida do rei Ciro as promessas começassem a se cumprir, é interessante se destacar que Ciro era o rei da Pérsia. Pérsia era um povo pagão. A Pérsia não adorava a Deus. A Pérsia tinha os seus deuses, tinha suas práticas que não agradavam a Deus. Então, é interessante perceber que quando as orações são feitas, quando o clamor é feito, Deus ele utiliza meios que aos olhos humanos parecem impossíveis. Ou seja, Deus ele começa a utilizar um rei pagão para que a promessa dele seja cumprida. Então, você acha que aquilo que você tanto deseja, que a transformação da sua casa, a transformação da sua vida parece impossível, a partir do momento que você começar a orar, Deus ele começa a agir. E o agir de Deus não é conforme aquilo que pensamos ou aquilo que acreditamos. Se Deus usou um rei pagão para libertar o povo judeu naquela época, por que Deus não usaria os seus meios hoje para fazer aquilo que o seu coração tanto deseja? Aquilo que esteja de acordo com a vontade dele. Pensa nisso um pouquinho, e é interessante que olha só o que o livro de Isaías, no seu capítulo 45, versículos 1 ao 4 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Ainda que não me conhecesses. Olha só que interessante. Deus, para cumprir a promessa dele, ele usa um rei que não servia a ele. Um rei que ouvia somente falar sobre Deus. Que eu creio que Ciro já ouviu falar sobre Deus, sobre os feitos que Deus havia feito. Ou seja, Deus ele levanta um rei pagão, usa aquele rei para que por meio da vida dele, do reinado dele, a promessa pudesse ser cumprida, mesmo usando um rei que não conhecia Deus de fato. Ou seja, isso é maravilhoso. Isso é a prova de que quando a oração é feita, quando o clamor é feito, Deus ele ouve e Deus ele responde. Mesmo que para isso ele usa meios que aos olhos humanos não sejam concretos. Ou seja, Deus ele fez isso com Israel. Deus, quando levantou Israel, não foi para que Israel fosse uma nação forte, belicamente, fosse uma nação que tivesse homens valorosos, homens experientes em guerra. Não, mas Deus, quando levantou Israel, escolheu aquele povo para que eles lutassem com as armas certas,
Você lembra de Davi quando foi enfrentar Golias? Saul deu a armadura dele e Davi colocou a armadura de Saul. Só que quando Davi colocou a armadura de Saul, Davi não se sentiu bem. Por quê? Porque tudo que Davi havia feito e conquistado foi por meio da intimidade dele com o Senhor. Ou seja, Davi sabia que ele derrotaria Golias não pela força da armadura, não pela força da espada, não com as armas que o mundo te dá. Mas o que Davi fez? Recusou aquela armadura. A Bíblia vai dizer que ele foi nos ribeiros de água, e ali nos ribeiros ele pegou 5 pedrinhas, 5 seixos. O que isso significa? Quando você vai estudar sobre ribeiros de água está relacionado ao Espírito Santo. Ou seja, Davi encontrou a arma certa para derrotar Golias, não foi com a armadura de Saul, mas foi nos ribeiros de águas, ou seja, foi por meio do Espírito Santo de Deus. E quais são as armas que o Espírito Santo nos dá para lutar? Começando com Daniel, desperta a oração. As armas que Deus nos dá para lutar através da palavra. As armas que Deus nos dá para lutar é diferente que as armas que o mundo te oferece. E as armas de Deus, elas funcionam mais do que as armas do mundo. Você quer ver um outro exemplo? Quando o povo de Israel chega diante de Jericó, aqueles muros que pareciam impenetráveis e que não tinha, aos olhos humanos, chances nenhuma de o povo conseguir adentrar por aqueles muros e tomar aquela cidade. Mas só o que Deus ele faz? Ele faz assim: Josué, eu vou te dar uma estratégia de guerra, Josué. E a estratégia de guerra é o seguinte: você vai colocar homens fortes na frente, na esquerda e na direita, e vocês vão batalhar, vocês vão lutar, e vocês vão bater naqueles muros na força dos braços dos homens até que ele cai. Não foi isso que Deus fez. Qual foi a estratégia de guerra do Senhor? Josué, vocês vão colocar os levitas e vai colocar os sacerdotes com a arca do Senhor na frente dos homens de batalha. O que Deus queria dizer com aquilo? Que o poder do louvor, o poder da presença de Deus é que ganhariam aquela guerra, que derrubaria aqueles muros que aos olhos humanos eram impenetráveis. Ou seja, os muros foram derrubados. Foi pela força do homem, não, mas foi pelas armas de Deus. Então, é interessante destacar isso. Deus ele usou Ciro. Por quê? Porque o povo estava orando, estava clamando ao Senhor. E Deus ele utiliza os seus meios, seja eles quais forem. Então, vamos concluir a nossa aula nessa manhã. Para conclusão, eu separei esse verso da revista, da lição que estamos estudando hoje, que diz assim: tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de quê? De uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramentos e vitória contra os seus inimigos. Ou seja, Daniel ele teve uma vida consagrada ao Senhor. E o reflexo dessa consagração de Daniel ao Senhor foi aonde o Senhor colocou Daniel. Não sei se você sabe, Daniel foi para a Babilônia, tinha 15 anos. Desde então, Deus abençoou Daniel com uma sabedoria tal. Deus abençoou Daniel colocando ele nos altos cargos da Babilônia. E não somente isso, Daniel ele foi primeiro-ministro nos 3 reinados diferentes durante o cativeiro em que o povo esteve. Ou seja, Daniel ele foi primeiro-ministro na Babilônia e nos outros reinados seguintes. Ou seja, Daniel ele foi a segunda pessoa mais importante do mundo, podemos colocar assim, durante o tempo em vida dele. Ou seja, olha o que uma vida de consagração a Deus gera a vida
de uma pessoa. Ou seja, você quer ter uma vida próspera. Uma vida próspera que eu digo não é uma vida próspera em relação a bens, mas uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida saudável. Você quer ter uma vida onde você dorme durante a noite tranquilo, onde você tem paz no seu coração, uma vida alegre, uma vida onde Deus ele te proporciona aquilo que você quer, aquilo que você precisa, na verdade. Então comece a ter uma vida consagrada ao Senhor. Se na sua casa as coisas parecem estar perdidas, comece a orar ao Senhor. Comece a colocar diante dele em oração. E você verá que Deus, assim como ele fez no tempo de Daniel, ele fará na sua vida também. Pode ser que as coisas demorem um pouco, porque Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar. Eclesiastes 3 vai dizer que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Então pode ser que isso demore um pouco, e esse tempo em que para nós parece demora, é um tempo em que Deus ele pode estar provando a sua fé, um tempo em que Deus ele pode estar vendo se você está mais interessado em ter uma vida com Ele, ou se você está mais interessado em aquilo que Ele pode te dar. Em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 18, na parábola do juiz iníquo, o Senhor ele vai concluir dizendo o seguinte: Deus ele pode parecer tardio em cumprir as suas promessas, mas para ele age de forma apressada. Só para resumir o que Deus ele vai concluir nessa parábola. Ou seja, aos olhos humanos, Deus ele parece tardio e parece demorar, mas para Deus ele age de maneira apressada, ele age depressa. Então esse tardio para nós é um tempo que Deus ele está usando os seus meios, um tempo em que Deus está preparando tudo para que aquilo possa se cumprir. Então comece a ter uma vida de consagração no Senhor, comece a fazer como Daniel, e você verá aquilo que Deus fará na sua vida. O pastor deixou um comentário aqui, vou ler, depois você pode comentar. Assim como a respiração mecânica é um ato de fora para dentro e, portanto, fundamentada em uma coisa, uma máquina, tornando aquela respiração artificial, assim também a oração religiosa, que é feita sem vontade ou como um fardo. Assim como a respiração natural, que é um ato espontâneo e que não depende de uma máquina, assim é a oração, que é a respiração da alma. A Kézia, ela acabou de ler, ela está me auxiliando, e acabou de ler um comentário que o pastor fez no vídeo. E é muito interessante. Se você não conseguiu ouvir, eu vou estar repetindo aqui novamente. Assim como a respiração mecânica é um ato de fora para dentro e, portanto, fundamentada em uma coisa, uma máquina, tornando aquela respiração artificial, assim também é a oração religiosa, que é feita sem vontade ou com um fardo. Assim como a respiração natural, que é um ato espontâneo e que não depende de uma máquina, assim é a oração que é a respiração da alma. Ou seja, você deve fazer a oração não como um fardo. Você não deve fazer a oração como algo que vai te dar algo em troca, ou buscando interesses próprios. Não, você deve fazer a oração como algo natural, como você toma água, por exemplo. Você não toma água, isso é algo natural? A oração na sua vida ela tem que ser algo natural. Deus, ele não vai pensando que aquilo que você faz perante Deus, seja uma oração, seja uma leitura, aquilo que você faz somente pensando em algo em troca. Deus ele vai te responder. Deus ele sonda as intenções do coração. Então ele percebe quando você faz algo de maneira natural ou quando você faz algo de maneira enfadonha, ou, como o pastor diz, algo mecânico. Então, a lição que estudamos hoje, nesta manhã, ela traz para a gente a importância da oração e o que a oração ela é capaz de fazer em nossas vidas, desde que essa oração seja algo vinda do coração.
algo sincero. Então, se você até hoje não teve uma experiência de oração com Deus, uma experiência onde você olhou para um lado, para o outro e não viu uma saída a não ser buscar ao Senhor, e você se dedicou em oração para que isso acontecesse, Deus respondeu a sua oração, está na hora de você começar a experimentar a usar essas armas que foram usadas por Daniel, essas armas que foram usadas pelos grandes líderes e grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada. Então, que a partir de hoje você possa começar a dedicar mais tempo na oração. E você verá como Deus ele vai começar a mover, começar a agir em favor da sua vida. Amém? Então eu quero agradecer a participação dos irmãos que estiveram conosco ao longo desta aula. De coração que Deus ele possa recompensar vocês de uma maneira grandiosa, recompensar o esforço de vocês. Lembrando que logo mais às 18 horas o nosso pastor estará fazendo uma live no Instagram. Então às 18 horas, se você puder, acompanhe, com o pastor de uma igreja lá da Dinamarca. E às 19h30 teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então você que pode estar presente e quer estar presente, entre em contato com a liderança da nossa igreja, entre em contato com os obreiros, para que você possa estar aqui na igreja, cultuando e louvando o nome do Senhor. Mas se você não pode, a transmissão pelo Facebook da igreja ocorrerá de maneira espontânea, então você poderá na sua casa cultuar e adorar o nome do Senhor. E lembrando que todos os conteúdos que são feitos é enviado para a nossa página no YouTube. Então você que ainda não acessou a nossa página, vai lá, acesse, se inscreva, e lá tem as aulas anteriores e os cultos anteriores. E nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, sempre tem conteúdos que vão edificar a sua vida. Lembrando que a página da nossa igreja no YouTube é ADAI. É só você colocar ADAI na página de pesquisas que vai aparecer a página da nossa igreja. Amém? Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar fazendo uma oração para concluir a aula nessa manhã. Deus, obrigado pelos momentos que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Deus, por nos motivar e por nos despertar, Deus, a oração, porque entendemos que sempre quando o Senhor nos desperta a oração é porque o Senhor tem algo para fazer. Então, que possamos ser obedientes à Sua voz e possamos, de fato, Senhor, orar, mas não de uma maneira mecânica, mas orar de uma maneira onde o nosso coração esteja voltado inteiramente para Ti, Deus. Abençoe, Deus eterno, todos aqueles que estiveram acompanhando esta aula e aqueles que ainda verão esta aula e os demais conteúdos, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, nos dê um resto de domingo abençoado, é o que lhe pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe.